Neste vídeo, continuando o anterior, nós estávamos falando sobre aquela parábola de Mateus capítulo 18, versículo de 21 a 35. Quando Jesus disse, finalizando a parábola, assim fará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar de todo o coração a dívida, dinheiro, coisas, e ofensas também. Porque as pessoas se ofendem também. Gera o quê? Rancor, mágoa, ressentimento. E faz muito mal, principalmente para quem não libera o perdão. Para quem não libera e não perdoa, meu irmão e minha irmã, não só bloqueia você diante de Deus, a sua comunhão com Deus, mas quando você morrer, e se morrer nessa situação, não perdoando dívidas e ofensas, você vai para a prisão. Por isso que na parábola ele fala de prisão, prisão mesmo. Do outro lado tem muitas prisões. E na oração do Pai Nosso, essa oração sagrada, rezada e orada em todas as nações, pelos católicos e evangélicos e pentecostais, muita gente faz essa oração. Até os pagãos fazem essa oração do Pai Nosso. E quando chega naquela parte em que você diz, Pai, perdoa os meus pecados, isto é, dívidas, ofensas, que eu tenho cometido contra ti, assim como eu, ó Pai, tenho perdoado todos os que me ofenderam e me devem. E Jesus finaliza esta oração do Pai Nosso, ele finaliza dizendo, assim também fará meu Pai. Ele não vos perdoará se vocês não perdoar ao seu próximo. Até os inimigos, os irmãos, qualquer um, se não perdoar, vocês também não serão perdoados. Veja que muitos que rezam esta oração, rezam da boca para fora, inconscientemente. Por quê? Porque estão com mágoa, ressentimento, não gostam daquelas pessoas e de certas pessoas que magoaram você, causaram dano, prejuízo. Então, você não perdoa de coração, está dizendo a Deus, está mentindo a Deus que você perdoa, você está dizendo diretamente a Deus na oração. Pai, eu, assim como eu tenho perdoado, e você não tem perdoado, assim também me perdoa. Então, como você não tem perdoado, você não é perdoado por Deus. Você está entendendo? Tem uma situação em que a pessoa se arrepende e ela vem e pede perdão. Às vezes você perdoa, mas da boca para fora. Tem que ser de coração. Um perdão de coração você recebe, como criança. Recebe a pessoa na sua casa, na sua vida de novo. Isso é perdoar de coração. Tem situações, porque as situações e os casos são diferentes. Por exemplo, uma mulher que foi traída pelo marido e foi descoberta a traição. O marido chora, roga perdão a ela e diz que não vai mais cometer essa traição. Ele está arrependido. Pede perdão. E ela, como cristã verdadeira, para cumprir a palavra de Deus, perdoa, eu te perdoo. E pronto, recebe o marido, recebe de novo. E eles vão continuar uma vida de fidelidade. Agora, se ela não perdoa, às vezes pode demorar um pouco, porque não é tão fácil, é um pecado muito grave. Mas se ela não perdoa e não quer mais saber daquele homem, e ele arrependido, não quer saber mais do adultério, está arrependido, chorou, quer voltar, e ela não quer mais, então ela está errada. Ela está errada. E vai o quê? Chegar diante de Deus? Que condição? Como é que ela vai pedir perdão a Deus de suas orações? Vai ser uma mentira. Você está entendendo? Mas tem casos em que, veja a diferença, a mulher foi traída e o homem pede perdão, só que ele continua traindo. Ele continua nas trevas, na escuridão. Então, ela é obrigada a perdoar? Aí está a questão. Sim, ela tem essa obrigação, esse dever, porque ela também já cometeu muitos pecados e ainda erra. E tem que orar e pedir perdão a Deus todo dia. E para pedir perdão a Deus, é preciso perdoar. Só que a situação é diferente. Ela vai perdoar este homem, mas ele não vai poder ficar junto com ela.
Por quê? Porque está se prostituindo, está se maculando, está se manchando. Seria até um pecado da parte dela ficar com esse homem. Sim, ele está traindo. E como pode ficar com ela? Não tem como. Você está entendendo? Então, ela libera o perdão, você está perdoado. Só que você não pode ficar nessa casa comigo. Você precisa partir, você precisa sair. Se você não sair, eu vou sair. Ela perdoou de coração, mas ele não aceitou o perdão. Ele não aceitou o perdão nem de Deus e nem dela, porque ele continua no mau caminho. Mas ela liberou o perdão, porém não vai ficar junto com aquele homem. Veja a situação como é diferente, mas ela não tem mais ódio, raiva, sentimento do marido. E na cabeça, no coração dela, está o seguinte: se ele se converter, se ele mudar, eu recebo ele de todo o meu coração, na minha vida. E ele poderá voltar e a gente pode conviver junto de novo e viver em fidelidade. Esse é o pensamento dela, de uma pessoa convertida, de uma pessoa de Deus, uma pessoa que está cumprindo a palavra de Deus. Então, ela tem isso no coração. Assim o homem também, mesma coisa. Mas quando a pessoa diz e tem no coração essa mágoa, esse ressentimento, essa raiva, esse ódio, e está no coração da pessoa, da mulher ou do marido, e não quer liberar o perdão, não quer perdoar, e mesmo que ele se converta e seja transformado, e ela não aceita, então ela está errada. Ou se for o marido também, vice-versa. Você está entendendo? A mulher se converteu, a mulher se libertou, mas o marido já está com outra, não quer saber, então ele está errado. Por isso, essa questão ela é muito complicada. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, quando ele fala a respeito do casamento, ele diz: não ordeno eu, mas o Senhor está ordenando que a mulher não se separe do marido e o marido não se separe da mulher. Porém, se estiver separado, se separar, fique só, não se case ou se reconcilie por causa disso, por causa do perdão. Senão, vira uma bagunça e já virou no mundo inteiro. E as pessoas estão sendo condenadas por causa disso, por causa de divórcio, separação e adultério. É o que mais tem na terra. E as crianças ficam à mercê do diabo, à mercê nas mãos de Satanás. Por quê? Porque os pais estão se traindo, os pais estão separados. E as crianças ficam divididas. Minha mãe está com outro homem, meu pai está com outra mulher. E as crianças ficam escandalizadas. Os jovens, as crianças. E elas acabam se contaminando e se perdendo. Muitas delas por causa desse mau exemplo da mãe ou do pai. Por isso, o apóstolo Paulo, não ele diz, mas o Senhor, fique só ou se reconcilie. Está lá, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Vamos para o outro vídeo, continuando este assunto sobre o perdão.